Bem, pessoal, vamos voltar à nossa aula, dando continuidade aqui à nossa disciplina sobre combinação de negócios. A gente começou a discutir o CPC 15, conceito de controle, conceito de poder, alguns modos de como pode ser feito a combinação de negócios, aquisição da entidade em si, aquisição de parte da entidade como negócio, formas de aquisição, os pagamentos, né, dessa aquisição, através de transferência de caixa equivalente de caixa, assunção de passivo, emissão de títulos patrimoniais. Tá? Falei um pouquinho aqui da 6404 e vamos dar continuidade ao CPC 15. Agora entrando no próprio método de aquisição, o método que o CPC 15 nos apresenta para a mensuração de uma combinação de negócios, a mensuração em si, o reconhecimento e da combinação de negócios, o reconhecimento contábil, beleza? Como eu falei, é o CPC 15, né, que vai trazer a normalização contábil, está em consonância com a IFRS 3, com a Norma Internacional de Contabilidade, e vamos começar a discutir o método de aquisição. O método de aquisição, ele funciona como, vamos seguir assim, por exemplo, a própria consolidação que a gente discutiu sobre o passo a passo, né, de como se consolidar. O método de aquisição, mais ou menos também, a gente vai seguir alguns passos para tratar do método de aquisição, beleza? O CPC 15 ele nos traz o método e ele começa a discutir que o método começa a partir da identificação do adquirente. A princípio, parece algo bem simples, né? A gente identificar quem está adquirindo quem. É importante a gente saber quem é adquirente, quem é a entidade adquirente, quem é a entidade adquirida. Mas nem sempre é uma tarefa simples a gente identificar quem é adquirente, quem é adquirida. Beleza? Nos nossos exemplos, eu acho que fica até fácil da gente tratar, porque o próprio exemplo eu vou dizer que a empresa A ou a empresa tal está adquirindo a empresa tal, beleza? Mas na prática em si não é uma tarefa, às vezes não é uma tarefa simples. Por exemplo, aquela situação que eu trouxe no vídeo anterior, que a gente vai discutir, ainda vai se aprofundar um pouco mais sobre a aquisição reversa, né? Que quando a empresa A emite títulos patrimoniais para a aquisição da empresa B, a tal ponto que a empresa B, os acionistas da empresa B, eles ficam com mais ações que dão direito a voto do que os acionistas da empresa A, acaba quem está adquirindo ali o controle é a empresa B que está adquirindo o controle da empresa A, beleza? Mas a tarefa em si da identificação do adquirente nem sempre é tão simples, mas é um passo importante dentro do método de aquisição. Por exemplo, vamos pegar o exemplo da BR Foods, né, que a Perdigão e a Sadia elas se fundiram para criar a BR Foods, a empresa resultante dessa reorganização societária. No começo, se identificou que a adquirente nessa combinação de negócios era a Perdigão, por conta de que o corpo diretor resultante dessa reorganização societária, de sua maioria, foi composto pelo corpo diretor originário da Perdigão, né? Mas né, não é uma tarefa simples entender que a adquirente nessa situação foi a própria Perdigão, beleza? Isso como um exemplo. Posterior, a gente tem a determinação da data de aquisição, é importante essa determinação, determinar a data que está acontecendo essa combinação de negócios, porque é a partir dessa data, nesse ponto do tempo, que vai ser que os peritos que vão mensurar a combinação de negócios, vão mensurar as empresas, fazer o valor das empresas que estão relacionadas nessa combinação de negócios, vão utilizar essa data, nesse ponto do tempo, para poder mensurar os ativos e os passivos que estão associados a essa reorganização societária, a essa combinação de negócios. Tá?
Feito isso, né, identificado o adquirente, né, e consequentemente a adquirida e a data de aquisição, deve-se mensurar, fazer o reconhecimento e mensurar os ativos identificados adquiridos, os passivos assumidos e as participações societárias dos não controladores na adquirida, né? Aqui, esse ponto é interessante a gente discutir, porque o CPC ele traz dois conceitos, ele usa dois termos, né? Quando a gente vai discutir a mensuração desses ativos e desses passivos. O CPC ele trata ativos identificáveis, adquiridos e passivos assumidos, né? Quais são os ativos que estão sendo identificados nessa combinação de negócios, né? Nessa reorganização societária, e quais são os passivos que estão sendo assumidos nessa reorganização societária. Ele também utiliza um termo chamado ativos líquidos identificados. Líquidos de quê? Líquidos desses passivos assumidos. É importante a gente entender aqui que essa mensuração ela vai estar atrelada ao que a gente vai ver daqui a pouco, a mensuração do ágio por mais-valia, né? Quer dizer, a mais-valia, né? O que vai ser o ágio sobre essa mensuração. Aí uma hora ele usa de ativos identificados, adquiridos e passivos assumidos, ou ativos líquidos identificados, né? Líquidos dos passivos assumidos, beleza? Eu sei que o CPC acaba sendo uma leitura bastante técnica, mas é interessante a gente entender esses termos que o próprio CPC ele vai se utilizar. Então, a gente uma hora vai entender ativos identificáveis adquiridos e passivos assumidos, ou ativos líquidos identificados, líquidos desses passivos, né? E a própria mensuração das participações dos não controladores ele é importante, um passo importante dentro do método de aquisição. E depois, por fim, o reconhecimento e mensuração do ágio por expectativa de rentabilidade futura, né, o goodwill, ou ganho por compra, né, proveniente de compra vantajosa. Aqui, o ágio, ele pode se apresentar de duas maneiras, né? Ele vai se apresentar na diferença na mensuração dos ativos identificados, líquidos dos passivos assumidos, e ele vai se apresentar na forma de goodwill, beleza? Vamos já chegar lá. Calma aí. Mas como que o ágio ele pode se apresentar? O que é o ágio em si, né? Quando a empresa ela paga, né, faz o valor que o adquirida faz no investimento, a investidora adquire um investimento cujo valor que ela está pagando é exatamente o valor patrimonial das ações, nada vai ocorrer em relação à questão de ágio ou deságio, tá? Porém, quando o valor que a adquirida faz, né, ela adquire um investimento onde o valor é superior ao valor patrimonial desse investimento, está ocorrendo, vai se configurar a existência de um ágio. Se o valor pago é menor do que o valor patrimonial, se configura a existência de um deságio. Tá? Aqui eu trouxe um exemplozinho, beleza? Depois vocês dão um pause aqui para fazer uma análise, mas em termos aqui, no geral, o que está acontecendo aqui é o pagamento por um valor acima do valor patrimonial, um valor abaixo do valor patrimonial e um valor exatamente igual. Né? No primeiro exemplo, na empresa 1 aqui, ela não está acontecendo nada, não existe nem ágio nem deságio. Na empresa 2 vai acontecer um deságio porque o valor pago na transação é maior do que o valor patrimonial das ações. E no exemplo 3, aqui na empresa 3, o valor pago é menor do que o valor patrimonial. Ou seja, no exemplo 2 está acontecendo um ágio, no exemplo 3, um deságio. Tá? Mas, como eu disse, o ágio ele pode se apresentar de duas maneiras distintas. A primeira é entre o valor justo dos ativos líquidos adquiridos, e aí, como eu falei, líquidos dos passivos assumidos, beleza? O valor é uma primeira forma que o ágio ele vai se apresentar. A diferença do valor justo para o valor dos ativos líquidos adquiridos, isso no caso seu valor contábil no balanço da investida. Esse ágio, a gente chama de mais-valia de ativos líquidos, tá? E
a questão do ágio por expectativa de rentabilidade futura. E aí a diferença entre o valor justo da empresa em si, da entidade em si, e o valor pago por essa combinação de negócios. Esse ágio, ele é o goodwill, ok? Aí aqui eu trouxe um exemplo. Esse exemplo não vamos pular porque ele tá errado, mas vamos direto para o exemplo 2, tá? Aqui no exemplo 2, e aí eu acho que nesse momento aqui eu posso ir para o Excel para a gente poder resolver esse exemplo. A empresa Y adquiriu à vista 80% da empresa X por R$ 53 mil. Então vamos abrir aqui o Excel para a gente poder resolver esse exemplo 2 aqui e mostrar para vocês como que vai se configurar a aquisição de um investimento, tá? Com ágio das duas maneiras, seja ele mais-valia, seja ele o goodwill, beleza? Então vamos lá. A empresa Y adquiriu à vista 80% do capital da empresa X. A gente já sabe quem é adquirente, empresa Y, e adquirida, empresa X, tá? Aqui nesse caso não vai ser relevante a determinação da data de aquisição, mas eu estou mostrando aqui que na data de aquisição a empresa X, que é a adquirida, apresentou o balanço tal, né? Esse balanço que vocês estão vendo aí. Como eu já expliquei para vocês, na data de aquisição que vai ser feitas as mensurações devidas para o método de aquisição, tá? E aí, na data de aquisição, a empresa X apresentou o balanço a seguir, tá? Então, o que a gente já pode tirar de informação aqui? O valor pago. Deixa eu aumentar aqui para poder ficar, acho que melhor para visualizar. O valor pago. Valor pago. 53 mil. Ok? Já temos essa informação. E aí, eu apresentei aqui o balanço da empresa X para vocês, mas vamos seguir. Para registro do investimento na empresa Y, os ativos identificados da investida foram em estoque e imobilizado. Deverão ser ajustados pelo seu valor justo, valores pelos quais poderiam ser vendidos no mercado, tá? O conceito de valor justo, na mesma data. Ou seja, vai se utilizar a data de aquisição para saber o valor contábil dos ativos identificáveis e os passivos assumidos, beleza? E a mesma data vai ser utilizada para se mensurar o valor justo desse ativo nessa mesma data. Outros ativos e passivos já estão avaliados a valor justo ou não há como determinar o valor justo de alguns itens. Então, quando a gente vai discutir aqui, nesse primeiro ponto, que o ágio ele vai poder se mostrar pela diferença entre o valor justo dos ativos líquidos adquiridos e dos passivos assumidos, né? Perdão, o valor justo dos ativos líquidos adquiridos dos passivos assumidos e seu valor contábil. Nesse caso, a única diferença que a gente vai ver entre valor justo e valor contábil é o estoque imobilizado, porque os passivos eles já estão mensurados aqui pelo custo, que em relação ao seu valor justo não vai ter diferença. A única diferença que a gente vai encontrar é a diferença entre o valor justo do estoque imobilizado, de 13 mil e 57 mil, para o valor contábil do estoque imobilizado, que é de 10 mil e 50 mil. Então, a gente já pode trazer para cá estoque imobilizado, beleza? Vamos trazer o valor justo e o valor contábil. Qual é o valor justo dos estoques? 13 mil. E o valor justo do imobilizado? 57 mil. Ok? Qual é o valor contábil dos estoques? 10 mil. E o valor contábil do imobilizado? 50 mil. Qual é a diferença? Valor justo menos valor contábil. A gente vai ter essa diferença aqui entre o valor justo e o valor contábil dos ativos líquidos identificados, tá?
os passivos assumidos, eles não vai dar diferença, porque os passivos que estão aqui nesse exemplo, tanto salários e encargos sociais e fornecedores, eles não tiveram diferença entre valor justo e valor contábil, tá? Ou seja, a diferença zero não vai influenciar no nosso cálculo, no cálculo da mensuração do ágio, tá? Isso aqui que a gente está mensurando. O ágio ele vai ser justificado pela investida a partir de uma dessas duas origens. Uma delas é a diferença entre o valor justo dos ativos líquidos adquiridos e o seu valor contábil no balanço da investida, ok? Que é o que a gente chama de mais-valia. Diferença de 3 e de 7. Só que eu estou adquirindo somente 80%. Concorda? É outra coisa que a gente pode colocar aqui, né? Que eu esqueci. Investimento 80%. Isso aqui que vai se configurar como mais-valia. A diferença entre o valor justo e o valor contábil em cima da minha participação. Eita, fiz besteira. Calma aí. 7. Beleza? Qual é o total da minha mais-valia aqui? 8.000. Então, a gente já tem duas informações aqui. O valor pago, a mais-valia, beleza? Do balanço, a gente pode tirar uma terceira informação, que é o investimento em si, que a gente chama de valor patrimonial do investimento. Como que eu posso chegar? Quanto que é realmente o investimento que a empresa... Qual o valor patrimonial desse investimento que a empresa Y está fazendo na empresa X? É a minha participação sobre o patrimônio, sobre o PL da empresa X, que é de 50.000. Então, PL da empresa X, 50.000, meu valor patrimonial do investimento é 80% em cima desse PL, 40.000. Beleza? Vamos lá. Se eu tenho o valor pago, 53, eu tenho o valor patrimonial do investimento, 40, e eu tenho um ágio de 8, beleza? O que falta a gente reconhecer aqui? O ágio por expectativa de rentabilidade futura, ou goodwill. Beleza? Goodwill. Que é o quê? É a diferença do valor pago para o valor justo da empresa. Cadê? É o ágio, aqui no caso, o ágio por expectativa de rentabilidade futura. O goodwill, ele vai ser... Qual é, no caso aqui, o valor justo da empresa? É o valor patrimonial ajustado pelo valor justo, valor contábil da empresa, né? Que no caso aqui a gente viu que existe uma diferença de 10.000 em relação ao valor justo para o seu valor contábil. Beleza? Se a gente aplicar a proporção da nossa participação, é os 40 mais 8, 48.000. Só que eu estou pagando 53. Então, o goodwill é a diferença dos 53 menos os 48.000. Não precisa do ponto, né? 5.000. Então, a gente consegue mensurar aqui o goodwill dessa maneira. Ok? Então, eu já tenho o valor patrimonial do investimento, eu já tenho o ágio, que é a diferença entre o valor pago e o valor patrimonial, sendo que parte desse ágio ele vai se configurar como mais-valia e parte desse ágio vai se configurar como goodwill. Ok? Então, vamos lá. Vamos fazer os lançamentos aqui. Débito em investimento empresa X, quanto? 40.000, né? Que é o valor patrimonial. Débito em mais-valia, 8.000. Débito em goodwill, 5.000. E crédito em banco.
né? Que é o valor pago, 53 mil. Tem que dar, né? Vamos somar aqui. 53 mil, beleza? Como eu falei para vocês, o ágio ele se configura de duas maneiras, com parte dele mais-valia ou parte dele goodwill, ok? Vamos pensar aqui, o que é a mais-valia em si? É a diferença do valor contábil para o valor justo da empresa. Eu vou ter a mais-valia, ok? Então eu posso dizer que mais-valia, aí vocês têm aquela formulazinha que a gente tratou lá, valor justo menos valor contábil, ok? O goodwill ele vai se configurar a partir da diferença do valor justo da empresa para o valor pago pelo negócio. Beleza? Aqui a gente tem a mais-valia. Aqui a gente tem o goodwill. Ok? Valor, no caso aqui, o goodwill vai ser a diferença do valor pago menos o valor justo da empresa. Isso é uma das formas mais simples, né, da gente calcular o ágio de uma combinação de negócios, seja ele parte mais-valia, seja ele parte goodwill. Se a gente tem o valor pago menor pelo valor justo do que o valor justo da empresa, a gente não vai ter o goodwill, a gente vai ter ganho por compra vantajosa, né? Mas essas formulazinhas aqui ajudam a vocês visualizarem como que se configura e como encontrar o que é ágil e o que é ágil por expectativa de rentabilidade futura, né? O que é o goodwill e o que é mais-valia. Mas frisando, o ágil vai existir no momento que você paga por um negócio acima do valor daquele negócio, valor contábil daquele negócio, né? Parte dele vai se configurar como mais-valia, que é a diferença do valor justo para o valor contábil, e o que você pagar acima do valor justo por esse negócio se configura como goodwill. A pergunta é, por que uma entidade vai pagar um valor a mais do que o valor justo de uma outra entidade, né? E aí um dos conceitos que eu acho interessante de trazer em relação ao goodwill, que é dos conceitos que o próprio manual traz, que o goodwill ele é um valor que você paga a mais do que o valor justo daquela empresa para a própria aquisição do controle daquela empresa. Ou é um valor que os acionistas anteriores eles querem receber a mais do que o valor justo da empresa para abrir mão daquele controle, né? Por que é interessante? Pô, você com controle de uma empresa tem um poder sobre as políticas operacionais e as políticas financeiras da empresa, que ao mesmo tempo vão te dar o direito sobre os retornos variáveis daquela empresa. Então, o próprio controle ele tem um significado a mais aí, né? Então, o próprio manual ele traz esse conceito de que o goodwill poderia ser um valor que você vai pagar a mais, ou os acionistas anteriores vão querer receber a mais para abrir mão do controle daquela empresa e, no seu caso, para você adquirir o controle daquela empresa. Eu acho muito legal, acho muito interessante esse conceito, né, de goodwill. Beleza? Claro que goodwill é um termo bastante discutido aí na contabilidade, não tem um certo consenso ainda em relação ao próprio conceito de goodwill, mas esse conceito eu acho bem interessante, né? O goodwill ser representado por, a gente chama, né, de ágio por expectativa de rentabilidade futura, mas representado pela figura, né, da sua aquisição de controle. Eu acho bem interessante esse conceito de goodwill. Mas vamos voltar aqui. Então, quando a gente tem um valor pago a mais do que o valor do negócio, a gente tem um ágio. Parte dele é mais-valia, que vai ser a diferença do valor contábil para o valor justo, e parte dele é goodwill, é a diferença do valor justo para o valor pago. Beleza? Vamos voltar aqui no nosso exemplozinho.
Presão, esse exemplo 1 vocês pulam, porque eu preciso ajeitar ele, está errado. E aí, como eu mostrei aqui para vocês, né? Valor patrimonial do investimento, 40 mil, diferença entre o valor justo e o valor contábil dos ativos líquidos identificados, lembrando que os passivos não teve diferença de valor justo e valor contábil, 8 mil, o custo da aquisição e o goodwill, e o lançamentozinho aqui, beleza? Usando o mesmo exemplo, só que agora o valor pago sendo 45 mil, a gente já não vai ter mais a figura do goodwill, né? A gente vai ter a figura do ganho por compra vantajosa. Por quê? O valor do negócio ele é de 48 mil, tá? O valor patrimonial mais o valor justo dos ativos. Eu paguei 45, então estou tendo uma diferença aí de 3 mil. Ou seja, estou pagando 3 mil a menos do que aquele negócio realmente vale pelo seu valor justo. Então, eu vou ter na figura aí do ganho por compra vantajosa, 3 mil reais, que vai ser reconhecido lá na DRE, tá? Como ganho mesmo. Então, vamos parar por aqui. Na próxima aula, eu continuo no exemplo 4, que está exemplo 3 aí, mas vai ser exemplo 4, tá bom? Galera, aquele abraço.